acabou de sair uma pesquisa, Quest, mostrando já um pouco dos efeitos dessa baixa popularidade que o governo enfrenta nesse momento, em que, em cenários de segundo turno, o presidente Lula aparece empatado, tecnicamente, com Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Na disputa entre Tarcísio e Lula, o presidente Lula aparece com 41% das intenções contra 40% de Tarcísio. Essa distância era de 43 a 37, em março deste ano. E aí, contra Ratinho Júnior, Lula tem 40 e Ratinho tem 38, veja só. E no levantamento anterior era de 42 a 35. E Michele Bolsonaro, contra Michele Bolsonaro, o presidente Lula tem 43 e a ex-primeira-dama aparece com 39%. O problema é o segundo turno, né? Eu sempre disse isso. Aqui é no segundo turno já. Pois é, exatamente, é isso que eu estou comentando. O problema é esse aí. Ganhar no primeiro turno, o Lula ganha no primeiro turno, mas não ganha a eleição, ganha o primeiro turno. No segundo turno, os caras vão se unir, é isso que a gente está vendo aí, né? Os 6 maiores partidos conservadores, né? Tirando que ganharam as eleições de prefeito de 2024, estão unidos, estão no governo Lula, 5 deles, né? Só não está o PL, evidentemente. 5 deles estão no governo Lula, mas estão dizendo todo dia: nós não vamos com Lula em 2026, nós estamos no governo. E estão no governo. E Olha, aí, qualquer que seja o candidato dos conservadores, eu acho que eles vão lançar muitos candidatos, não precisam só, porque precisa de uma reserva de votos para o segundo turno. O Lula perdeu a vantagem nas simulações de segundo turno, que ele estava sempre na frente, e agora estaria empatado com o Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ratinho Júnior, imagina, né, que pode ser candidato pelo PSD, Eduardo Leite e Michele Bolsonaro. Eu acho assim, um absurdo. Mas isso, por outro lado, confirma. Tinha alguém dizendo aí, no debate que eu estava, que a baixa popularidade, a perda de aprovação, não influenciaria os índices sucessórios do Lula. E eu dizia que sim, olha, isso vai se converter em perda de vantagem na disputa presidencial. E Eu achei aqui umas lâminas, Tereza, desse cenário aí para a intenção de votos para presidente. Pois é. Então é o seguinte, deixa ela aí, já a gente fala dela. Então, assim, esses números da parte sucessória da pesquisa confirmam o que eu estou falando. A baixa popularidade, ela não fica na baixa popularidade só, ela contamina o quadro eleitoral também. O potencial eleitoral do Lula é afetado, sim, pela perda de aprovação do seu governo, pela redução da sua própria aprovação. Né? Então, nessa pesquisa aí, ele tem quase sempre 41 e o adversário 40. Né? Com a margem de erro de 2 pontos, isso significa empate técnico. Né? E tem lá um número grande ainda, 14% de gente que vota branco, vota nulo ou diz que não vai votar, e 5% de indeciso. Eu até acho que está assim, já está bem grande, já está bem reduzido o número de indecisos, ou seja, as pessoas é grande já o número de pessoas que sabem em quem vai votar. Na pesquisa, por exemplo, em relação ao Tarcísio, agora 41 a 40, na pesquisa anterior, Lula tinha 43 e o Tarcísio tinha 37, né? Mais para trás, essa diferença, assim, Lula chegou a ter o dobro. Lula chegou a ter 52 contra 26 do Tarcísio. Ainda que o Tarcísio não chegue a ser candidato, não é certo que ele seja candidato, isso significa, digamos, perda de compatibilidade de Lula. O governo precisa fazer pesquisas qualitativas, não sei se está fazendo, para identificar o que está prejudicando tanto o governo, né, impedindo que o Lula recupere a aprovação. Tereza, deixa eu só antes de você terminar, porque tem uma outra lâmina que coloca o Lula contra o Bolsonaro, que não deveria, né? Porque o Bolsonaro está inelegível. Não Aí, devia existir, né? Porque é. Bolsonaro não vai ser candidato, botam eles aí em absoluto empate técnico, não é surpresa, a gente sabe que é mais ou menos assim que o país está dividido desse jeito. É bom, embora essa lâmina não converse com a realidade, mas é bom para a gente saber a força do bolsonarismo, né? É, Então tá aí 41-41, né? isso. E Ou aí seja, o país continua dividindo. E isso é coerente, Daphne, com a queda de aprovação do Lula. isso. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem contra o Eduardo Bolsonaro tem 34, o Lula 44, e mais uma, aí já é intenção de voto para O presidente. Eduardo Leite não apareceu aí não, né?
Não, Eduardo Leite não. Então tá. É isso. Mas você dizia, você já estava fazendo um geral, um apanhado geral. Eu estava dizendo que é preciso fazer a pesquisa qualitativa, para identificar o que é, né, onde a coisa está pegando, o que tem, impedido Lula de recuperar a sua popularidade. Tem uma explicação aí que vem do próprio governo. Olha, a aprovação do governo vinha bem, aí ela começou a perder força, né, em dezembro, por conta de um disparo no preço dos alimentos, o governo investindo nisso, importando arroz, em suma, para ver se baixava. Olha como baixou. Eu passei pelo mercado ontem e já tem arroz a 17, 18, R$ 20, e o arroz andou lá na faixa dos R$ 30 o saco de 5 quilos, né? Então, as coisas realmente melhoraram nessa questão aí da inflação de alimentos. Mas, na interpretação do governo, dezembro, começou, né, a boca do jacaré aí se mexer, porque teve um repique inflacionário de alimentos. Em janeiro, teve aquele problema do PIX, aquela atrapalhada do Banco Central, e que era uma coisa mal entendida, que o governo ia taxar o PIX, né, e as pessoas iam pagar imposto por fazer o PIX. Um mal entendido, uma má comunicação. E aquilo teria desgastado muito mais o governo do que o que a gente pode imaginar. E ali, realmente, a pesquisa que veio em seguida já veio com desgaste. E o governo investiu muito, mexeu na comunicação, fez muitas mensagens, muita entrevista, muita viagem, muito isso, muito aquilo. No entanto, não recuperou, porque veio algo que acabou de danificar a imagem do governo, que foi a crise do INSS. Então, a gente teria aí essa combinação, essa sequência de fatos, né? Todos minando a aprovação do governo. Alimentos, depois PIX e depois INSS. Será só isso? Não sei, é preciso investigar, né? É preciso fazer pesquisas qualitativas, aquelas que você põe todo mundo junto numa mesa para conversar sobre o governo.